Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot, hoje, capítulo 3, Mishnah 2. Rabi Hanina, o assistente do sumo sacerdote, diz: reza pelo bem-estar do governo, pois sem o seu temor, os homens se devorariam vivos. Enquanto a caviar fornece regras para a reflexão que ajudam o indivíduo a controlar seu comportamento a partir do seu interior, o Rabi Hanina observa que, para muitos, controles externos exercidos pelo poder de polícia do Estado são necessários para manter as virtudes sociais fundamentais. Uma vez que a autoridade restritiva do Estado é essencial para que os homens vivam juntos em harmonia, isto nos leva a rezar pelo bem-estar da terra em que vivemos. O profeta Jeremias testemunha da destruição de Jerusalém e das pilhagens perpetradas pelo inimigo, cita o Todo-Poderoso: buscai a paz da cidade para a qual vos exilei, e rogai por ela ao Eterno, pois, através de sua paz, vós tereis paz. Falando em nome do Eterno, o profeta ensina ao povo que a única orientação possível e adequada para o judeu no exílio é a ser leal à sua nação anfitriã. O Talmud declara que o Todo-Poderoso compeliu o povo de Israel a prestar juramento de que nunca se levantaria em armas contra as nações em que vivesse. É com relação a todos os assuntos civis o Talmud regulamenta: a lei do país é a lei. No tempo dos czares, o Hafetz Haim foi visitado certa vez por um funcionário do governo russo. Como seria de se esperar, o funcionário encontrou o sábio mergulhado em seus estudos da Torá. Mas observou perto dos livros uma bandeira com 10 insólitos selos, cada um deles cortado exatamente ao meio. Para o funcionário, aquilo era um grave insulto, pois o Hafetz Haim havia cortado deliberadamente a efígie do czar. Controlando sua raiva com dificuldade, exigiu uma explicação. O rabino informou que recentemente havia enviado 10 cartas a amigos numa cidade próxima por meio de um viajante que por coincidência viajava naquela direção. Desta maneira, as cartas chegaram muito antes do que se fossem despachadas pelo serviço postal do governo. No entanto, o sábio se deu conta de que, ao agir assim, privara o governo da receita pela venda de 10 selos. Assim, comprou 10 selos e deliberadamente os inutilizou para que o governo não sofresse prejuízo. Totalmente surpreso, o funcionário exclamou: se é assim que atuam os judeus, certamente nosso país foi abençoado com vossa presença. A segurança da comunidade judaica no exílio depende da existência de um governo com autoridade e também da saúde e força desse governo. Quando as coisas vão mal entre as nações, quando um país sofre uma derrota ou passa por uma depressão econômica, os poderes constituídos podem buscar um bode expiatório, e o judeu tem uma tradição de longa data de desempenhar este papel com perfeição. Fraco e indefeso, o judeu frequentemente parece diferente e misterioso, e estando geralmente numa posição de provocar inveja, ele tem sido o alvo mais à mão para as hostilidades.
e frustrações do grupo majoritário. Quanto antissemitismo irrompeu por este motivo na Alemanha, Polônia e Rússia do pré-guerra. Assim, o Rabi Hanina adverte: ore por boas condições, pois se faltarem a paz e a tranquilidade, as pessoas se tornam como animais na selva, e o judeu é geralmente o primeiro a sofrer. Realmente, a tradição judaica não tem ilusões quanto às profundezas da depravação a que as pessoas são capazes de mergulhar. O profeta Abacuque perguntou queixosamente: por que tu ficas silencioso quando os iníquos engolem homens mais justos do que eles? Pois faz os homens serem como os peixes do mar. Pessoas violentas são, de fato, comparadas a peixes. Um cão não come outro cão, nem uma raposa come outra. Um peixe, contudo, engole outro peixe. E, tragicamente, um ser humano também é capaz de engolir a outro. Pior ainda, porque um peixe só engole outro menor que ele, enquanto um homem de caráter vil não se detém diante de outro igual ou melhor que ele. Há pouco tempo, os nazistas massacraram 6 milhões de judeus de forma diabólica. Quão dolorosamente corroboraram a suspeita judaica de que a civilização, na sua maior parte, só existe à flor da pele. Os avanços tecnológicos, desenvolvimento cultural e modos corteses são apenas uma cobertura superficial que sequer chega a tocar a besta selvagem que está de tocaia por debaixo. Se alguém tentasse defender durante a década de 30 que algo como o que Hitler fez com os judeus seria possível neste mesmo século na Europa Ocidental, ele teria sido ridicularizado. Com que frequência ouvimos este tipo de refutação, mesmo depois que os dentes e garras do hitlerismo começaram a aparecer? Veja, antes de tudo, as pessoas hoje são civilizadas. Seres humanos, educados e civilizados, acreditam em justiça e moralidade e não vão andar por aí ferindo ou matando as pessoas. Em segundo lugar, se bem que as pessoas civilizadas possam entrar em guerra com o inimigo, elas certamente não atacarão os vizinhos, os concidadãos, os não combatentes, e eles nunca cometeriam atrocidades tais como assassinar mulheres e crianças inocentes. Em terceiro lugar, o que torna sua previsão mais detestável e inacreditável é a sugestão de que pessoas civilizadas destruiriam seres humanos de forma tão monstruosa, colocando-as em campos de concentração, câmaras de gás, fornos e sepulturas coletivas. E mais, a parte mais absurda é que vocês não deram uma justificativa para a sua predição. Que benefício teriam os alemães em destruir os judeus? Para que propósito? Seres humanos racionais não se envolvem em crueldades bestiais de grande escala e deste tipo sem motivo. Isto tudo é um fantástico pesadelo. O Rabi Hanina insiste: os homens se devorariam vivos. Não sejam tão ingênuos, afirma o nosso sábio, a ponto de considerar que isto seja inacreditável. O homem sem Deus é pior do que uma fera selvagem, pois é capaz de qualquer coisa. E o Rabi Hananiah não usa a palavra Adam, uma pessoa primitiva. Deliberadamente ele diz Ish, para ressaltar uma pessoa civilizada e culta. Mesmo assim, sua ética não irá detê-la. Destruirá até mesmo seu vizinho, seu amigo, pessoas conhecidas de há muitos anos e não somente um inimigo público. Mas ainda o nosso sábio utiliza conscientemente nesta Mishnah uma expressão áspera e nada refinada. Se devorariam vivos. Isto suscita uma imagem que provoca nojo ou horror.
Mas isto é exatamente o que o ser humano é capaz de fazer se alguém se mostra renitente a crer nisto, que olhe para os relatos e as cifras angustiantes dos campos de concentração e os crimes dos nazistas. Por outro lado, engolir sem mastigar dá pouco prazer. As papilas gustativas não chegam a saborear a comida, mas o homem destrói e fere, apesar de não obter qualquer benefício tangível disto. Este é o trágico paradoxo da natureza humana. Por um lado, o ser humano é sociável e dependente da sociedade e de seus semelhantes para sua existência e nutrição. Contudo, este mesmo ser humano tem fortes inclinações antissociais, um espírito de competição invejoso, um desejo prepotente de forçar todas as coisas para que se submetam a seus desejos e abriga tendências que não lhe permitem viver em harmonia com seus semelhantes. Isto explica o fenômeno peculiar de que, enquanto o homem estiver vivo e tiver êxito, conta com muitos inimigos, mas quando morre deixa de ser um competidor ou uma fonte geradora de inveja, é amado e todos sentem saudades dele. Pergunte a alguém como vão seus negócios. Teve um bom ano? E ele poderá responder: não foi um ano comum. Eu tive algum lucro, mas meus competidores também ganharam. Um bom ano é naturalmente quando ele ganhou bastante, mas os concorrentes sofreram prejuízo. Também podemos interpretar a palavra Malchut, governo, como se referindo ao Malchut, Shamayim, o reino dos céus. O Rabi Haniná estaria então nos exortando a não depositar toda a nossa confiança e segurança nos poderes terrenos, mas a rogar pela realização e cumprimento do reino divino. Reze pelo bem-estar e pelo sucesso do reino divino, pois o temor a Deus impõe e mantém a moralidade do ser humano. E como sempre sugerem as nossas orações, que o reino dos céus se torne mais manifesto e mais amplamente reconhecido. E assim, o mal diminuirá neste mundo, terminando por desaparecer. Mas, para voltar ao significado básico dessa máxima, ela reflete a grande integridade do Rabi Haniná e seu amor pela paz e a ordem. Ele foi assistente do sumo sacerdote num período durante o qual diversos sacerdotes ocuparam sucessivamente este posto máximo no templo. Cada vez que este cargo ficava vago, ele poderia tê-lo ocupado por sua condição de veterano e grande religiosidade. Mas o governo romano o vendia constantemente a quem fizesse a melhor oferta. E assim Rabi Haniná foi injustamente privado pelo governo romano, por vezes repetidas, do cargo que merecia. Não obstante, exortou com toda sinceridade e sem rancor no coração: reza pelo bem-estar do governo. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!